E aí, galerinha? Hoje a gente tá aqui pra fazer uma resenha sobre o filme Olga. Esse filme foi gravado no Brasil em 2004. Ele foi dirigido por Jaime Monjardim. O filme acabou ganhando muitos destaques, tanto brasileiros como Oscars, e também reconhecido mundialmente. Nesse momento, a gente está terminando a 10ª semana de filmagem. O campo está em construção, estamos cobrindo, os barracões já estão no lugar, está todo cercado de arame farpado. É uma velha fábrica, é uma antiga fábrica de tecidos que funciona ainda, mas ela tem uma estrutura muito interessante que deu uma vida, deu um realismo, deu uma vivência ao que a gente construiu em torno dela para servir de campo de concentração. Olga, que é a protagonista do filme, era uma comunista e judia que lutava por seus direitos. Ela luta contra o nazismo e busca uma revolução comunista. Como Olga estava foragida da Alemanha, ela decidiu ir embora de Berlim. Ela foi para Moscou, onde então treinou o exército comunista. Como ela tinha treinado já no exército de Moscou, ela recebeu uma proposta de defender o capitão Luiz Carlos Prestes quando ele fizesse uma viagem para o Brasil. Ela teria que defender ele, não podia deixar ele morrer, então ela fazia de tudo para isso acontecer. Então, nessa viagem que eles fizeram de Moscou até o Brasil, eles acabam se apaixonando. Manada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil a salvo. Por você, eu faço qualquer coisa. Os dois acabam chegando no Brasil. Eles chegam no período da Era Vargas. A proposta de Prestes era implantar o comunismo no Brasil, mas Vargas o perseguia porque ele era um opositor. Ou seja, era um período de muita repressão por causa da Era Vargas. Após chegarem ao Brasil, Olga, Prestes e seus ajudantes acabam ficando escondidos por um bom tempo em uma casa, por conta que os policiais brasileiros não podiam saber que eles tinham vindo para o Brasil. Só que isso não foi uma boa ideia, porque o policial brasileiro conseguiu achar eles. Então, Olga ainda deu tempo de Olga e Prestes fugirem, então sobrou só os dois, e eles acabaram se escondendo em uma outra casa de um amigo, que estava a favor deles também. Olga e Prestes, eles acabam sendo revelados, a polícia acaba achando eles e eles são separados. Ou seja, Prestes acaba indo para uma cadeia diferente, mais escura, mais fechada, onde só tem ele nessa cadeia, e Olga vai para uma cadeia específica só para mulheres. Lá na cadeia ela descobre que ela tá grávida de Prestes, ou seja, ela renuncia para todo mundo que ela quer ter esse bebê no Brasil e quer que Prestes saiba. Então ela faz uma carta dizendo a Prestes que ela está grávida e manda um policial entregar para ele. Ele fica sabendo, fica feliz, só que os dois não podem ter contato, não podem se encontrar, então fica meio que tudo sigiloso. Nós nunca estivemos tão próximos da revolução. Posso lhe assegurar, presidente, as Forças Armadas são fiéis ao governo. É a polícia. Prestes, atirem! Não atirem! Ele está desarmado! Não atirem! Olga, com 7 meses de gestação, ela acaba sendo deportada para a Alemanha. Na Alemanha, então, ela ganha seu bebê, que até então se chama Anitta, e ela só pode ficar com a criança até ela ainda tiver capacidade de amamentar. Ou seja, ela fica um bom tempo com a Anitta
e depois as duas são separadas. Após as duas serem separadas, Olga acaba indo para um campo de concentração. Nesse campo de concentração, ela tem que trabalhar muito na máquina de costura, fazendo pijamas, que são aqueles que a gente geralmente vê nos filmes nazistas, que são os listrados. E ela também é muito agredida nesse campo de concentração. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes! E quero ter meu bebê aqui no Brasil! Pra onde a levaram? Olga Benário será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta um país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha, mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. Lembrando que tudo isso aconteceu enquanto Olga estava na Alemanha, já tinha ganhado a Anitta, então ela estava trabalhando nesse campo de concentração e Prestes estava ainda preso na cadeia do Brasil. Ela acaba sendo enviada para outro campo de concentração, onde acontece seu triste fim. Ela acaba morrendo em uma câmara de gás. Momento. Manter-me firme e com vontade de viver. Beijos pela última vez. Olga. Bom, então esse foi o filme, a resenha do filme. Eu acho que vale muito a pena assistir esse filme porque ele mostra muito a realidade de como era o nazismo e como as pessoas eram tratadas diante de todo aquele contexto. Até aparece assim no filme que no começo, quando ainda não se conhecia muito as ideias do nazismo, que ele estava começando, alguns manifestos comunistas ainda eram tolerados, mas assim, entre aspas, porque com os militantes alemães, eles chegavam sempre que tinham um manifesto e já acabavam com tudo, acabavam batendo e acontecia assim. E depois acabou que era proibido, quem fizesse era diretamente morria. Esse filme acaba mostrando realmente os fatos que aconteceram, das pessoas serem torturadas por não aceitarem o que os fascistas faziam com todo mundo. E também a gente pode perceber muito como era o período da ditadura no Brasil. Mostra muitas cenas de agressão e de repressão por parte dos militares e gente que era subordinada a falar e não falava e morria. Então, é praticamente uma junção assim de dois horrores que aconteceram em períodos que foram históricos e que marcaram a humanidade. A gente espera que vocês tenham gostado. E como a gente já falou, a gente indica muito esse filme para vocês. É um ótimo ensinamento. E é isso. Até mais!